Alô, alô. Fala, meus amigos, queridos guerreiros, futuros engenheiros do ITA. Estamos aqui em mais uma aula e hoje vamos no improviso. Não tô improviso aqui. Tô na minha humilde residência. Hoje acabei de receber a prova. Já mandei para os demais professores também comentarem as partes deles. Vamos começar aqui por matemática e física, pegar as principais questões dessa prova que já está dando polêmica, né? Alguns acharam muito mais difícil do que o esperado, outros acharam nível padrão ITA. Talvez alguns tenham apenas conhecido o ITA a partir do ano passado, que foi um ano atípico, que foi um ano de pandemia. E aí eu quero que você já comente aí na parte aberta do YouTube, onde essa correção vai ficar disponível, ela não vai sair, ok? Depois ela vai ser editada e enviada para a nossa plataforma para os assinantes. Mas eu já quero que você comente o que você achou dessa prova, e aí acha que rolou a segunda fase ou não? Aliás, se você ainda não é nosso aluno e acha que ficou para a segunda fase, procura a gente, que a gente tem uma proposta indecente para você, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeira questão que eu vou comentar aqui, questão 41 da prova de matemática, tá? Então vamos lá. Então, essa questão, assim, teoricamente, foi uma questão de nível esperado, tranquila, tá? Até fácil para o ITA. Vamos ver se você acertou ou não. X igual a 9 log de 2 na base de 120, mais 3 log de 3 na base de 120, mais 2 log de 125 na base de 14.400. Bom, primeira coisa aqui, gente, é fazer o retorno do peteleco com esse 2 voltando a ser expoente ali da base. Vamos imaginar que esse 2 era originalmente um expoente do 14.400, mas aí, como a gente sabe, expoente de base, quando vai para frente, vai invertido. Então, o inverso do 2 é a mesma coisa que o meio, ok? Então, você vai ter o log de 125 na base 14.400 elevado ao meio. Mas o que é 14.400 elevado ao meio? É tirar a raiz quadrada de 14.400. São dois zeros, vai virar um zero só. De 144 vira 12. Então, vai ser mais uma base 120 que eu terei aqui. E isso é muito bom, porque você entende que o objetivo da questão era que você ficasse com uma soma onde todo mundo teria a base igual a 120, tá vendo? Então, no caso ali, ó, você vai ter log na base 120 do 125. Aí, vamos agora jogar todos esses expoentes como expoentes, no caso ali, do 2, do 3, e aqui fica sozinho, já não tem mais nada para jogar, né? E aí eu vou ter o quê? Que o x será então igual ao log de 2 elevado a 9, mais o log de 3 ao cubo, mais o log de 125 na base 120. Isso vai dar o log na base 120, né, do produto dos três, porque soma de logs se multiplica os logaritmandos. Porém, isso pode gerar uma mudança de base, porque isso pode, passando para a base 10, dar o log do de cima, 125 é 5 ao cubo, sobre o log do de baixo. 120 é a mesma coisa que 15, aqui 5, aqui 1, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5. Aí pronto, gente. Você vai ter, então, o quê, né? Repara que com isso, a gente vai ter que
Fica em cima 2 a 9, 3 ao cubo e 5 ao cubo. Só que se você reparar bem, o que eu tenho em cima é exatamente o cubo do que eu tenho embaixo. Se a gente, por exemplo, pega aqui e chama isso aqui de um x, é como se eu tivesse o log de x ao cubo sobre log de x. Para tu não perder a visão, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para a esquerda. E aí, log de x ao cubo sobre log de x, você vai pegar, vai jogar, no caso ali, aquele 3 para frente e pronto. A gente vai ter que esse log será igual a 3, o que vai dar a letra B, tá? Questão simples, ok? Questão tranquila para aquecer aí a prova de matemática, valeu? Vamos seguir. Bom, galera, continuando aqui, vamos lá, né? Ele fala então assim, questão 53. Se João AB e θ ângulos internos de um triângulo, se cosseno de beta mais θ menor ou igual a cosseno de alfa mais 2 beta, podemos afirmar aqui. Bom, aqui tem umas relações que é o seguinte, né? Existe cosseno de A menos cosseno de B. E como que se expressa isso? Isso vem de você pegar o cosseno de P mais Q, cossa, change, senta, e de você pegar o cosseno de P menos Q e montar um sistema entre as duas expressões. Cossa, change, senta. E aí você pega aqui e você, no caso, subtrai as duas, já que eu quero cosseno menos cosseno. Com isso, ó, você vai ter que isso aqui vai morrer, vai ficar cosseno de P mais Q menos cosseno de P menos Q, tudo isso igual menos de cima menos seno de baixo, menos 2 seno P seno Q, tá? Então, dá o produto de dois senos. E aí, o que ocorre ali? Só que a gente já sabe esse sistema para resolver e achar o P e o Q em função do A e do B. Para quem é aluno da nossa plataforma Velhos de Guerra, a gente vai falar que o P mais Q é um A e vai falar que o P menos Q é um B, né? Várias transformações envolvem mudar aqui isso daqui para botar o A em função de P e Q. Então, o A ele vai ser, no caso aqui, vamos ter que, no caso, o P, perdão, né? Vai ser, o 2P vai ser o A mais B. O P vai ser o A mais B sobre 2. E o Q, terminando de resolver, é o A menos B sobre 2. Moral da história é que fazer cosseno A menos cosseno B, isso dá menos 2 vezes seno de A mais B sobre 2 pelo seno de A menos B sobre 2. Ok? Bom, e aí o que acaba acontecendo aqui? Nesse caso, isso vai aparecer porque eu vou jogar esse cosseno para a esquerda. Vai ficar cosseno de beta mais θ menos cosseno de alfa mais 2 beta
tudo isso menor ou igual a zero. Bom, seguindo a premissa ali de cima, fica menos 2 vezes o seno da semissoma. Então, 3 beta mais alfa mais θ sobre 2 pelo seno da semidiferença, né? Fica, então, do primeiro menos o segundo, beta menos 2 beta menos beta, θ menos alfa menos beta sobre 2, tudo isso menor ou igual a zero. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? O alfa, beta e o θ que são os ângulos internos do triângulo. E aí a gente pode pegar e reparar o seguinte. Para que a gente tenha que o produto, né, tem um menos aqui na frente ainda, né? Então, na verdade, o seno de 3 beta mais alfa mais θ sobre 2 vezes o seno de θ menos alfa menos beta sobre 2 vai ser maior ou igual a zero, que eu troquei de sinal em ambos os lados. Só que como tá aqui, não está muito bem legal, né, gente? Vamos fazer o seguinte. Lembra que por serem de um triângulo, o alfa mais θ mais beta é igual a 180. Então, naquele primeiro parênteses ali, onde tem um alfa mais θ, junto com 3 beta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ali, tá? E aí, eu vou falar que o alfa mais θ, que ele é 180 menos beta. Como ele é 180 menos beta, na hora de substituir aqui dentro, o que vai dar? Vamos passar para outra página. Vai ficar seno, né, de ficava o quê? 3 beta menos beta, 2 beta. Mais 180 sobre 2 vezes seno. Aí, o alfa mais beta também é a mesma coisa, né? Posso falar que o alfa mais beta é 180 menos θ. Então, o que eu tenho ali dentro é θ menos a soma alfa mais beta. Então, é θ menos o alfa mais beta, que é 180 menos θ. Então, você vai ter seno de 90 mais beta vezes seno de 2θ menos 180 de θ menos 90 maior ou igual a zero. Bom, θ menos 90 é a mesma coisa que cosseno... Aliás, perdão, né? Vamos fazer umas coisinhas aqui. No caso, redução primeiro quadrante. Escrever seno de θ menos 90 é a mesma coisa que menos seno de 90 menos θ. E seno de 90 menos θ é a mesma coisa que o cosseno de θ. Esse menos pode ser jogado para o outro lado para trocar aquele menor igual para um maior, aquele maior igual para um menor igual. Então, fica seno de 90 mais beta vezes cosseno de θ menor ou igual a zero. Além disso, o que é 90 mais beta, gente? 90 mais beta, no caso ali, 90 mais alguém, você vai ter, no caso, meu querido, que a gente viu na aula de redução primeiro quadrante, o seno vira cosseno, e dentro desse quadrante, o seno, que é original, é positivo, então fica só cosseno de beta mesmo. Então, tem um produto de 2 cossenos negativo. O que isso aqui significa? Eu posso até ter algum deles igual a zero, eu posso ter, por exemplo, um positivo e um negativo, mas 2 positivos ao mesmo tempo eu não posso ter. Um dos dois, os dois ao mesmo tempo não, né?
ou cosseno de beta ou cosseno de θ é negativo. Se o cosseno de beta ou cosseno de θ é negativo, o que vai acontecer? Para o cosseno ser negativo, ele está no segundo quadrante. Segundo quadrante, beta ou θ são ângulos maiores do que 90. Se eles são ângulos maiores do que 90, o triângulo é um triângulo que ele é obtusângulo. Logo, o triângulo não é acutângulo, né? Cara, o isósceles não tem como você poder garantir, né? O que você pode garantir com certeza é que, no caso, foi mal, é que o triângulo não é, no caso, acutângulo, tá? Se tem pelo menos um ângulo maior do que 90, isso é certo. Os outros itens dependeriam de alguma outra informação da questão para a gente com certeza afirmar. Poderia ser que sim, poderia ser que não. Mas o que eu com certeza consigo afirmar é o que está aqui, tá? O que vai ser, no caso, a letra D de dado, ok? Acutângulo, ok? Beleza, gente? Vamos partir para a próxima, então. Vamos seguir agora, galera. Continuando aqui. Próxima, questão 54, tá? Não estamos seguindo a ordem aqui, estamos fazendo a ordem que as soluções estão chegando aqui da equipe de apoio também, não estou fazendo sozinho. E aí a próxima aqui é o seguinte, só está se revezando aqui, né? Cosseno ao quadrado igual a 3 menos cosseno à sexta menos 5 cosseno ao quadrado. Ele quer as soluções de intervalo fechado em zero até aberto em 2π. Número de soluções reais e distintas. Um número. Cara, vamos lá. Cosseno ao quadrado de 2x seria 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que é o cosseno de 2x, ao quadrado. Isso vai dar 3 menos cosseno à sexta menos 5 cosseno ao quadrado. O que eu vou fazer, cara, é chamar de outra letra, chamar de U esse cosseno, tá? Porque aí o que vai acontecer? Aliás, chamar até, no caso, de U de cosseno ao quadrado, fica mais fácil. E você vai ter, então, que 2U menos 1 ao quadrado é igual a 3 menos U ao cubo menos 5U. Fica 4U ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo igual a 3 menos U ao cubo menos 5U. Tá? Então, jogando isso para cá, você vai ter o quê? Vamos jogar tudo para a esquerda. U ao cubo mais 4U ao quadrado menos 5 mais 4 mais U menos 2 igual a 0. Só que se a gente reparar bem, gente, por inspeção, e isso numa prova discursiva do IN e do ITA você pode botar, tá? Que foi por inspeção. A gente tem que U igual a menos 1 é raiz. Então, eu posso abaixar o grau por Brio-Ruffini. Se você jogar o menos 1 ali, você vai ver que a conta dá 0. Então, os coeficientes são 1, 4, 1 e menos 2. Né? Então, fica então ali. Menos 1 vezes 1, menos 1. Com 4, 3. Menos 1 vezes 3, menos 3.
com 1 dá menos 2. Menos 1 com menos 2 dá 2. Com menos 2 dá 0. O fato de dar 0 significa que até agora eu não fiz nenhuma besteira e aparentemente está tudo certo, né? Com isso, o que a gente vai fazer então? Pega então ali, né? E você vai ter que ficou que isso que eu estou fazendo é como se estivesse fatorando como o menos menos 1, o mais 1, vezes o ao quadrado mais 3u menos 2 igual a 0. Então, ou você vai ter como raiz o próprio u igual a menos 1, ou o que vem de u ao quadrado mais 3u menos 2 igual a 0. Vamos pegar então aqui, né? E vamos trocar então aqui de página, tá? Pega então aqui, que eu vou ter o quê? U ao quadrado mais 3u menos 2 igual a 0. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Vai dar 17. E aí o u vai ser menos b, mais ou menos a raiz de 17 sobre 2. Bom, gente, lembrando que o eu cosseno ao quadrado são valores reais que eu quero. O cosseno ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0, né? Então, a opção que tem menos em todo mundo já era, tem que ser com mais. Então, você vai ter daqui que cosseno ao quadrado igual a menos 3 mais raiz de 17 sobre 2. E outra, lá atrás, quando você achou menos 1, também deu m. Eu até deixei passar ali sem comentar, né? Observação que o cosseno ao quadrado igual a menos 1 também não dá. Cosseno menos 1, sim, ao quadrado não. Aí, você vai falar assim, pô, então o cosseno vai ter o quê? Ele vai dar mais um menos a raiz de 17 menos 3 sobre 2. Só que só para o cosseno igual a mais alguém, não importa quem seja esse ângulo, você já teria dois valores. Um no primeiro e um no quarto quadrante simétrico a ele. Para o cosseno igual a menos taranã, idem. Teria um no terceiro e um no quarto, no terceiro quadrante, ou no segundo, perdão. Ambos com o mesmo valor ali, menos raiz de não sei o quê. Então, no final, são o quê, gente? Não importa saber quem são as soluções. Eu só quero saber o número de soluções. Serão, então, 4 soluções aqui. Beleza? Essa é que é a ideia, tá? Então, resposta letra C. Show? Vamos seguir. Questão 45, meus nobres navegantes. Vamos lá. Continuar aqui. Galera, considere o polinômio P de Z, nananã, e note que P de I é igual a 0. Para aí. Quando ele falar que P de I é igual a 0, é a mesma coisa que falar que o P de menos I também é igual a 0. Porque num polinômio que tenha coeficientes reais, se você tem que os coeficientes são reais, eu tenho aquele teorema das raízes imaginárias. Se uma raiz imaginária, se um valor imaginário é a raiz de um polinômio, o seu conjugado também o será. Falar que P de I e P de menos I são raízes é a mesma coisa que eu virar e falar que na fatoração desse treco aqui do P de Z, eu tenho um Z menos I vezes um Z mais I vezes alguma outra coisa que será do segundo grau, já que a área original é do quarto grau. E aí, como vamos fazer?
fazer Briones-Ruffini com um valor imaginário não é muito maneiro, né? Então, se eu multiplicar aqueles dois ali, ó, vai dar Z2 menos I2, Z2 mais 1. Isso. Vezes alguma coisa, onde eu vou achar isso agora. Mas vou achar fazendo a divisão braçal. Vou pegar o P de Z, que é o Z² menos 6Z ao cubo, mais 14Z² menos 6Z mais 13, e vou efetivamente dividir isso por Z2 mais 1. Tá? Então, vamos lá. Z² por Z² dá Z². Fica menos Z². Z². Bom, aqui é como se tivesse um 0Z mais 1, né? 0Z2 menos 0Z3, né? Z2 por 1 menos Z2. Isso vai dar, então, o quê? Você vai cortar o Z² vai dar menos 6Z ao cubo, mais 13Z2, menos 6Z, mais 13. Menos 6Z3 por Z2 dá menos 6Z. Joga para cá, 6Z3, 6Z com 0, mais 0Z2, menos 6Z vezes 1, mais 6Z. Vai ficar curtinho, curtinho. Vai ficar, então, 3Z² mais 13. Dá para dividir uma vez ainda. 3Z2 por Z2 dá 13. Volta como menos 13Z², né? 13 vira menos 13. E aí, pronto. Com isso, a gente vai ter que, realmente, o resto, como deveria ser, vai dar zero, que vai cortar tudo ali, né? Ok, ok, ok. Isso quer dizer que a expressão que está aqui, ó, é Z² menos 6Z mais 13, tá? Bom, gente, então quais são as raízes aqui? B² menos 4AC menos 52 vai dar menos 16. Então fica menos B. Raiz de menos 16 é o que, galera? 4i sobre 2. Isso vai dar 2 mais ou menos 3i. E aí o objetivo dele é que a gente monte a área de um quadrilátero que tem as raízes de P de Z como vértices. Ou seja, como vai ficar o desenhozinho no final? Vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Desculpa. Você vai ter algo mais ou menos assim. Você vai ter que botar aqui. Vai ter o I. Oh, caramba. Vai ter o I, o menos I, o 2 mais 3i. Vai ficar desproporcional, né? Melhor botar do outro lado. Então, ó. Raízes, então, só para a gente constar aqui. I menos I. 2 mais 3i. E 2 menos 3i. E aí, usando essa galera como afixo, né? Usando os afixos disso, perdão, como os vértices de um quadrilátero, o que eu vou ter, então? O I, o menos I, o 2 mais 3i, e um 2 menos 3i, tá? Então, aqui, os 4 afixos dos quais precisávamos. Com isso, meu querido, teremos, no caso aqui, um trapézio, onde ele está deitado, né?
A base menor dele é 2, que é de menos 1 a 1. A base maior, ela vale 6. E a altura é igual a 2. Então, pronto. Ela vai dar a base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, a área será igual a 8 unidades de área, ok? O que era a letra C. Viu? E aí, o que você achou dessa? Difícil, fácil, média, impossível? Tinha que estar inspirado. Questão de complexo e de polinômio, gente, não tem jeito. Você tem várias técnicas para você saber e acaba que você tem que estar sempre ligado em qual é melhor para usar na hora H. Não basta saber cada teorema de complexos e polinômios isoladamente, né? Tem que estar bem treinado para na hora saber o melhor a ser usado para nem perder tempo e enveredar por um caminho que depois você não consiga mais voltar e não perder tempo. Bom, essa aqui é aquela questão que de repente vai te dar raiva quando você ver a solução, mas, cara, ela é fácil, mas eu tenho certeza plena que muita gente boa viajou nessa questão. O segredo aqui é você perceber o seguinte, mané. Que assim, uma coisa que geralmente o cara do ITA do IME está acostumado a ser muito categórico, né? A coisa muito sai dali, chega aqui na hora de fazer uma questão e fica procurando fazer tete a tete cada passo da solução, sem, por exemplo, fazer algo muito importante que o pessoal, por exemplo, de outros vestibulares faz, chutar valores. E aqui você, fazendo isso, consegue de cara, presta atenção, de cara, marcar a resposta certa. Bota x igual a zero aqui. Se você colocar o x igual a zero aqui dentro, o que vai acontecer? Você vai ter uma sequência que vai ser tangente 0 menos r, tangente de menos r, tangente de zero e tangente de r. Só que tangente, galera, é função ímpar, né? Tangente de r, se está, por exemplo, num primeiro quadrante, a tangente de menos r está no segundo com valor simétrico ao da tangente de r, que é aquela paralela ao eixo y, e você tem que o valor da tangente é da onde corta aqui em cima até lá embaixo. Ou seja, isso aqui é menos tangente de r, e por isso ser menos tangente de r, tangente de zero é zero, e aqui tangente de r, sim, eles formam uma PA. Uma PA de razão é igual à própria tangente do r. Soma tangente de r aqui a cada um deles, que você vai ter justamente o valor da razão. Tá? Jamais discuta com a PA, pois ela sempre tem razão. Então, aqui, pode determinar uma PA apenas se R igual a zero ou se R igual a raiz de 3 sobre 3? Não. Né? Na verdade, para todo x e r como no enunciado. Não exatamente, né? Mas para x igual a zero, pode. Pode determinar uma PA para infinitos valores de R, porque não depende do R, né? Para qualquer R você determina, eu só precisei fixar o x igual a zero, ok? Tô até chorando aqui de emoção de ter feito tão rápido a questão, tá bom? Beleza? Valeu então, galera. Beijos. Bom, galera, a questão de matriz geralmente é enjoadinha no ITO, no IME, porque às vezes você tem que pegar uns contra-exemplos que na hora pode ser que você não esteja inspirado para você resolver, né? Então vamos lá. Primeira questão aqui acontece o quê? Se AB é diferente de BA, então ou A ou B não é inversível. Não ser inversível é uma forma de ver isso, é a matriz, no caso, ou não ser quadrada, o que ele já falou que é, quando ele fala que pertence a M de NR, né? Ou ela ter determinante igual a zero. Bom,
Se eu pegar, por exemplo, uma matriz A assim, ó, 1, 0, 0 e menos 1. O determinante dela não é zero, né? Que é pegar a diagonal principal menos a secundária multiplicados. Se eu pegar a matriz B, como, por exemplo, menos 1, 1, 0 e 2. Aí, repara, o que acontece? Ele está dizendo que se o AB é diferente de BA, então ou A ou B não é inversível. Bom, vamos ver aqui. No caso, o A vezes B, ele vai dar o quê? Ele vai dar aqui 1, 0, 0 menos 1 por menos 1, 1, 0, 2. Multiplica linha por coluna, multiplica linha por coluna, linha por coluna e linha por coluna, né? Tá, guarda esse resultado. Se eu pegar agora o BA, gente, você vai ver que o BA vai dar menos 1, 1, 0, 2 vezes 1, 0, 0 menos 1. Primeira linha por primeira coluna, menos 1. Primeira linha por segunda coluna, menos 1, né? E agora muda linha, segunda linha por primeira coluna, 0, 0, 0, 0 vezes 1, 0, 2 com 0, 0, e a outra vai dar menos 2. Então, assim, acabou que o AB é diferente de BA e o A e o B são inversíveis, porque o determinante de A é diferente de 0 e o determinante de B também é diferente de 0. Então, qual o problema? Né? Você vai ver, então, aqui que realmente o que ele falou é besteira. Então, falso. Tá? Se AB é igual a 0, então B vezes A é igual a 0. Bom, em geral, o produto de matrizes, galera, ele não é comutativo. Né? Então, o fato de ter dado a matriz nula quando eu fiz A vezes B, não quer dizer que vai dar a matriz nula quando eu fizer B vezes A. Então, a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, assim, ó. Na segunda afirmação, botar aqui um A que vai ser 1, 0, 0, 0. Eita. E o outro que vai ser volta. E outro que vai ser 0, 0, 1, 0, né? Então, foi mal aqui. Deu um tibum. Bom, você vai ter o seguinte. Aí, com isso, se eu pego aqui e multiplico a A pela B, você vai ter que a A pela B vai dar o quê? Primeira linha com primeira coluna, primeira linha com segunda coluna. Segunda linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna. Tudo bem. Deu a matriz nula, né? Mas aqui, ó, desculpa que a minha mão tá nervosa aqui, né? É que tomar o calor aqui. Podia até pra aumentar o ar, né, galera? Agora, se eu fizer o B vezes o A, isso vai dar o quê? 0, 0, 1, 0, que multiplica 1, 0, 0, 0. Cara, primeira linha com primeira coluna, 0. Primeira linha com segunda coluna, 0. Agora aqui, ó, 1 vezes 1, 1, mais 0, 0. Já deu 1, o outro vai dar 0, não importa. Já deu 1, não é a matriz nula. Ele afirmava que se eu invertesse ia dar matriz nula, o que era meio que esperado, assim, se eu for chutar, cara, porque em geral não é comutativo o produto de matrizes.
Agora, muito cuidado com a afirmativa C, tá? Na C, o que vai acontecer? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Você vai ter que, se a transposta da matriz A é igual a menos a matriz A ao quadrado, então, e A é inversível, ou seja, determinante dela é diferente de zero, então o determinante de A é igual a menos 1. Será que isso é verdade? Vamos tacar determinante em ambos os lados, vou passar para outra folha, tá? Então vamos pegar aqui, ó, e vamos ter o seguinte. Se a gente pega então aqui, a gente vai ter o quê? Que determinante da transposta de A é igual a determinante de menos A ao quadrado. Só que desta transposta é igual ao determinante da matriz original. E o determinante de menos alguém é esse menos 1 do lado de fora, elevado à ordem da matriz, que é 2 por 2. E det do A ao quadrado, por sua vez, menos 1 ao quadrado virou 1. É a mesma coisa que o det do A, tudo isso ao quadrado. Aí, meu amigo, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que passar o determinante do A para a esquerda. Eu acho melhor, senão as pessoas acabam se confundindo e achando que pode cortar direto o determinante. Isso só em algumas ocasiões, como nessa, que o determinante do A é diferente de zero. Porque ele sendo diferente de zero, o que vai acontecer é o quê? Você vai botar o determinante de A em evidência, fica det de A menos 1, tudo isso igual a zero. Produto igual a zero, ou o primeiro dá zero, ou o segundo acaba dando 1. Zero não pode ser, né? Então, o determinante do A seria 1, só que ele falou menos 1, então aqui também é falso. Então, são falsas as três afirmativas, ok? Então, todas falsas. Então, são verdadeiras nenhuma das três. Resposta letra E, tá bom? Beleza, pessoal? Antes disso, você que está acompanhando a gente, que não é ainda aluno da plataforma Fábrica D, não esquece de passar no nosso site, que é o www.fabricad.online. E, estando em época de Black Friday, como é o momento em que vos falo, use o cupom Black November para ter 30% de desconto em qualquer um dos nossos planos, além de dobradinha, você, aliás, na verdade, gêmeos, você ganha um plano igualzinho para presentear quem você quiser e ainda ganha o plano medicina de graça, ou seja, você comprando o plano que é da AFA ao ITA, ou o SpaceX ou o EAA, ganha o outro igual e ainda ganha o plano medicina para ficar contigo ou com teu amigo, pode ser também, só não é em dobro, tá? E o cupom de desconto padrão, quando estivermos fora da Black Friday, é o cupom Militares, que te dá 10% de desconto em qualquer uma dos nossos planos, qualquer um dos nossos planos da área militar, ok? Vamos seguir o baile então aqui. Seguindo aí, irmãos, você já tem um triângulo de vértices AB e C com a medida de AB igual a 2 raiz de 5. E a medida de BC é igual a 6. Sabendo que ABC é agudo e que tem inscritivo numa circunferência de raio R igual a 5, podemos afirmar aqui. Então, eu tenho basicamente o quê? Uma circunferência de raio 5, dentro da qual se encontra um triângulo agudo, que não é necessariamente equilátero, por favor, hein, galera? Onde eu vou ter, então, o quê? Que o AB ele é igual a 2 raiz de 5 o BC ele é igual a 6, né? E o raio é 5. Não sei o terceiro lado a C, que é a pergunta.
e vamos chamar de θ ângulo oposto a ele. Por quê? Se ele bota o raio R, eu já posso usar ali dos senos para falar que x sobre seno de θ é igual a 2R, é igual a 10. Ou melhor, fica que x é igual a 10 seno de θ, ok? Com isso a gente vai ter o quê? Agora eu vou ter que fazer uma malemolência aqui, que é usar a lei dos cossenos, o x ao quadrado. Então, ele será igual a 2 raiz de 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses dois lados que eu tenho pelo cosseno do ângulo entre eles. Ok, Google. Só que aí, olha só, o que vai acontecer? A gente vai ter que isso vai dar 4 vezes 5, 20, mais 36, menos 2 e 6, 12, por 2, 24, raiz de 5, cosseno de θ, né? Você fala, e agora? Agora a gente vai juntar as duas expressões. Como o x é 10 vezes seno, o x ao quadrado, então, ali, ele vai ser 100 seno ao quadrado de θ. Mas como aqui embaixo tem um cosseno, para não ficar uma mistureba de seno e cosseno, então eu vou falar que esse seno ao quadrado, na verdade, que ele é 1 menos cosseno ao quadrado. Ou seja, fica x ao quadrado igual a 100 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado, que vai ficar tudo em função da mesma expressão trigonométrica, tá? Então, voltando aqui no x ao quadrado, ó, vai ficar o quê? 100 menos 100 cosseno ao quadrado igual a 56, somando ali, né? Menos 24 raiz de 5 cosseno. Vamos jogar tudo para a direita, então fica 0 igual a 100 cosseno ao quadrado, menos 24 raiz de 5 cosseno, e 56 menos 100 menos 44. Dividindo todo mundo por 4 para ficar ainda menor, fica 25 cosseno ao quadrado, menos 6 raiz de 5 cosseno, menos 11, tá? Beleza, galera. Aí, o que vai ter aqui? Você vai ter, então, que... vamos fazer o delta dessa trozoba aí, né? Então, ó, sentiu a pentada violenta aqui, mas até que no final as contas vão dar direitinho. B ao quadrado menos 4AC fica 180 e no outro ali, pardon-me, fica 100, fica 1.100, fica 1.280. Aí pronto, quase viram ali o meu X-vídeos rolando em segundo plano, tô brincando, gente. Aí você vai ter o quê? Imagina seu pai e sua mãe acompanhando agora aqui junto comigo essa correção e vão pensar, ai meu Deus, vai ficar mais ou menos a raiz de 1.280 sobre 50. Fica tranquilo, que todo mundo é humano, tamo junto, somos todos minha califa. Então aqui, ó, 1.280, né? Se eu fatorar, galera, aí eu deixo com você essa parte, isso vai dar 16 raiz de 5. Só que o triângulo, ele é, no caso, ele é... O ângulo ABC ele é agudo, que é esse mesmo ângulo θ, do cujo cosseno eu estou tirando ali. O cosseno dele tem que dar positivo. Então, como o cosseno dele tem que dar positivo, então vou escolher a expressão com mais, vai ficar 22 raiz de 5 sobre 50. Ou seja, 11 raiz de 5 sobre 25. Ah, mas não tem isso para marcar. Claro, porque ele quer o x, né?
Lembra que o que ele quer é a medida do lado AC. Ele está a meio caminho, falta voltar agora aqui, ó. O x é 10 seno de θ, mas no final das contas o x ao quadrado, ele é 100 seno ao quadrado de θ, ou melhor, ele é 100 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado. Acho que é melhor usar daqui, né? Então, o x ao quadrado, mas... Vou fazer aqui no Peter do Nerd, mas... O x ao quadrado é 100 menos 100 cosseno ao quadrado. Não sei nem se eu podia ter citado ele aqui, mas tudo bem. Ninguém viu, ninguém vê. Vai ficar 100 menos 121, que é 11 ao quadrado, raiz de 5 vira 5. Embaixo, 625. 625 por 5 dá 125. Aí pronto. Teremos então aqui 100 menos 100 que multiplica 121 sobre 125. Se eu passar isso para cá, calma, cuidado para não se enrolar agora nessas contas. Vai ficar 125 vezes 100 menos 100 ali e 21 vezes 100, né? Esse 100 você pode botar em evidência. Que acaba que você vai ter que o x ao quadrado vai ser 125 menos 121, 4 vezes 100 sobre 125. Aí acabou, querido. O x vai dar 2 vezes 10, tirando a raiz. Raiz de 125 é 5, a raiz de 5, né? Só que corta um 10 com esse 5, fica 4 sobre a raiz de 5. Como é que estavam as opções? Ele racionalizou. Então, o x, que é o a do AC, vai dar 4 raiz de 5 sobre 5, o que será a letra C de nádegas, tá bom? Não se esquece do nosso cupom Militares, ou em época de Black Friday, cupom Black November, para 30% de desconto em qualquer um dos nossos planos. Se você está assistindo isso, é claro que você quer o plano em Mita, e você poderá oferecer um plano que é de 1 ou 2 anos de duração, porque tem versões também com 2 anos de duração por um preço muito convidativo. Quanto é que é o valor? É 300 e poucos reais pelo plano inteiro, para usar por 2 anos, mais um plano igual para dar para o seu amigo, e ainda leva o plano medicina, que é a oferta melhor do que essa. Acho que não tem, né? E são praticamente só de matemática 1000 aulas, desde o embasamento, desde o beabá até o tchaca na buchaca da porradaria, comendo solta nas questões, tá? Você vai adorar se divertir com a gente. Se é que podemos chamar isso de diversão. O pessoal do Imita chama de diversão, tá? Nossa primeira parte de correção termina por aqui, galera. Já já continuamos. Me aguardem que Xandão tá voltando com mais para você, tá? Para quem não conhece as nossas redes sociais, o nosso Instagram do site é @insta_fábrica D. E o meu pessoal é o Insta_Alex Azevedo. Ok? Beleza, galera? Um abraço e tchau, tchau para vocês. Bom, galera, vamos lá. Pegar também algumas questões da prova de física. Questão número 4, a primeira que a gente vai fazer aqui. Ele fala o seguinte: um garoto de massa M desliza sobre um escorregador de superfície lisa. Estamos, então, na nossa segunda parte da nossa correção da prova objetiva do ITA de 2021 para 2022. Ok? Você que chegou agora, está pegando o fio da meada, perdido,
Já fizemos várias de matemática e agora vamos partir para várias de física. Então, um garoto de massa M desliza sobre um escorregador de superfície lisa, sublinha lisa, e com raio de curvatura constante dado por R. Esse lisa quer dizer que não tem atrito. O platô superior de onde o menino inicia sua descida encontra-se à altura H do chão. Calcule a reação normal de contato que a rampa exerce sobre o garoto no instante iminentemente anterior à chegada aproximadamente horizontal dele ao chão. Então, olha só, galera, o que vai acontecer assim aqui? Questão bem simples, né? Se não tem atrito, tem conservação de energia. Se eu tenho conservação de energia mecânica, a energia potencial gravitacional lá em cima será no ponto A, esse ponto que eu vou chamar de ponto A, será igual à energia cinética no ponto B, já que eu não tenho ali mais altura. Aí, beleza. Tendo isso, vai ficar o quê? mg Hzão igual a m VB ao quadrado sobre 2, né? As massas vão se cortar, e aí teremos que VB ao quadrado é igual a 2GH, ou seja, VB vai ser a raiz de 2GH. Ok. Bom, tendo isso em mãos, o que vai então acontecer? Tá? Calma aí. O momento merchan não chegou ainda. A gente vai ter o seguinte, que com isso, galera, eu já tenho a velocidade aqui embaixo. Para que eu preciso dela? Porque quando eu chego aqui embaixo, quais as forças que eu teria agindo ali na parte de baixo? Vamos comigo falar e acompanhar e marcar. Normal, né? Que é justamente o que ele quer, de contato. E o peso. Só que, como ele está dentro de um movimento circular ainda, nesse finalzinho, eu tenho uma resultante centrípeta. Tem até que fazer o peso um pouquinho menor que é normal, né? Para deixar bem claro que a resultante centrípeta vai estar voltada lá para cima, no ponto O, que é justamente o centro da trajetória. Por ser o centro da trajetória, tá? Você vai ter que a normal menos o peso dão a força centrípeta naquele ponto. Normal menos mg é igual a mv2 sobre r. Para isso que eu precisava do VB. Só que é sobre R, que é força centrípeta, né? Sobre 2, que não é cinética, né? Energia cinética. O raio é R mesmo, então, maravilha. Você vai ter o quê? Que N menos mg é igual a M, VB ao quadrado é 2GH sobre R, né? Então, a questão é bem tranquila, que eu vou passar para o outro lado. Vai ficar mg, mas já separando mg do resto, mg, aí tem um 2 aqui, né? Vezes 2H sobre R. Então, bora botar o mg em evidência, que ao botar o mg em evidência, vão sobrar 1 do primeiro mais 2H sobre R do segundo. Bom, teoricamente, isso aqui era para ninguém não tirar zero na seleção, não, que também não adianta de nada se você só acertar essa, obviamente, estou brincando. Mas era a questão talvez mais fácil da prova. Então, isso dava a letra A, como está vendo aqui, ok? Então, aguenta aí que estou voltando. Show! E lá vamos nós para mais um passeio no parque. Passeio no parque porcaria nenhuma. Eu falei isso só para te dar raiva e você querer me comer na porrada. Olha só, questão aqui que ele fala o seguinte: laboratório de mecânica, carrinhos de massas M2M são unidos por uma mola elástica ideal e oscilam livremente em um plano liso com período tesão. A seguir, o sistema é comprimido contra uma parede por uma força F, atuando sobre a massa M conforme ilustra a figura abaixo.
Nessa situação, a mão é sujeita a uma compressão L com respeito ao seu comprimento natural. Em um certo instante, a massa M é liberada e o sistema entra em movimento. Essa alternativa que contém a máxima velocidade atingida pelo centro de massa sublinha isso sublinha isso que isso é muito importante, mas aqui está meio torto, né? Nossa, esse print aqui conseguiu, né? No mercado, né? A Deep Web dos vestibulares, né? No movimento subsequente. Tá, galera, olha só, vamos lá. Primeira coisa aqui é o seguinte: por conservação de energia, a energia que eu tenho antes é o quê? É apenas energia potencial elástica lá da mola, que então é um KL ao quadrado sobre 2, né? Ele fala que está com compressão L. Quando você solta, apenas o bloco de massa M vai se movimentar. Então, ele vai ter uma velocidade mv ao quadrado sobre 2, né? Quando toda a potencial, no caso, elástica, tivesse convertido em cinética, ele vai ter a velocidade máxima dele. Mas isso é do carrinho. O problema já começa quando ele fala em centro de massa, que para muitos isso aí é uma matéria que cai no esquecimento. Então daria KL2 sobre M. Ou 1V máximo igual a raiz de K sobre M vezes L. Pela sacos, o que acontece aqui? Ai, grosso. Sabemos que, se você não sabe, torne-se aluno do Fabricaria. Está lá nas nossas aulas de mecânica. Que a velocidade do centro de massa é a primeira massa pela sua velocidade, mais a segunda massa pela sua velocidade sobre a soma das massas. Como aqui uma delas vai ficar parada, você vai ter 2m vezes 0, mais m pela velocidade máxima ali atingida pelo outro, né? Sobre 2m mais m. Ou seja, você vai ter que aqui dar 0, sumiu. Então vai ter m sobre 3m da velocidade máxima, que vai cortar também. Logo, a velocidade do centro de massa máxima será a velocidade que eu encontrei para esse bloquinho de massa m, máxima, sobre 3. É 1/3 disso. Tá? Bora aguardar essa informação. E agora, reparar que as opções estão em função ali do período, que tem também a constante de equilíbrio. What's fucking hell is that? Isso vem de MHS, outra matéria que geralmente o povo deixa meio, se estuda meio mal, né? E aí, vamos lá. Teve interferência aí nessa prova, com cor, o caramba 4, enfim. Normalmente, quando é apenas um bloquinho conectado a uma mola, você tem aqui que o período no MHS é 2π raiz de m sobre k. Só que por serem dois blocos conectados, eu vou usar uma massa equivalente. E essa massa equivalente vai ser o produto das massas dividido pela soma, o que vai dar 2m sobre 3. Logo, nesse caso em que estamos, o período vai dar 2π raiz de 2m sobre 3k. Agora tem que fazer um cuidadinho aqui para não fazer besteira, para isolar a razão m sobre k direitinho, que eu vou precisar disso daqui, ó. Então vamos lá. Passo 2π para o outro lado. Fica t sobre 2π. Raiz de 2/3. Aliás, primeiro vou deixar assim ainda. Raiz de 2m sobre 3k. E agora inverte. Fica 3k sobre 2m, que é igual a 2π sobre t. Vai ficar raiz de 3/2 vezes raiz de k sobre m igual a 2π sobre t. Então, vamos passar essa raiz para o outro lado. Ela vai para o outro lado invertida. Então, fica, né? Calma, vamos chegar no momento merchan. Me dá só mais uma tela aqui. Meu computador querido.
E aí, tá, raiz de K sobre M será a raiz de 2/3 vezes 2π sobre t. Galera, só que o problema é o seguinte, isso vai entrar aqui na velocidade máxima, seria então essa raiz de K sobre M que virou essa galera, então raiz de 2/3 vezes 2π sobre t vezes L. Só que isso é da massa M sozinha. A do centro de massa é 1/3 disso. Logo, ela vai dar 1/3 dessa velocidade máxima do bloco M, de massa M. E aí agora é juntar as respostas, botar esse 2 do 2π e o 3 do 1/3 dentro da raiz para ficar do jeito que ele quer. O 3 vai para dentro como um 3 ao quadrado, já que a raiz é quadrada. E o 2 vai para dentro como um 2 ao quadrado. Sobe lá fora πt sobre L, πl sobre t. Vai ficar em cima 8, embaixo 27, aí fechou. A velocidade máxima, então, do centro de massa vai ser a raiz de 8 sobre 27 πl sobre t. Beleza? O que dava a letra E de elefante e de Big Trouble, o tamanho de uma tromba, tá? Ok? Antes de você partir para a próxima questão comigo, agora sim, nosso momento merchan. Se você não conhece a plataforma do Fabricad, vai lá no nosso endereço, que já está bem aqui, que é o fabricad.online. O que você está esperando para ser a da melhor plataforma? E tem vários nichos aqui, não é só para você que quer imita, é para quem quer, no caso, também se aprofundar nas específicas de engenharia, como o FUVEST. Se você quer fazer apenas física ou matemática com a gente, tem essa opção. O plano Fábrica de Engenheiros, que envolve toda a matéria da AFEFOM, Escola Naval, ou seja, álgebra linear está incluído, cálculo está incluído, seja para reforçar a parte do IMITA, seja para o que cai realmente na Escola Naval, superfícies quádricas, estatística que cai na AFA na Escola Naval, tudo isso por esse precinho promocional na Black Friday. Olha só, tem plano aí de mais de R$ 1.000 por aí, que eu sei, e a gente está fazendo por esse preço. Vai no nosso Instagram, você não conhece nosso Insta é @Insta_Fabricad, e você confere lá, confere em vinhetas que temos também no nosso site, tudo quanto é resultado que já adquirimos nesses 2 aninhos de existência. 2 aninhos mesmo, é que existia uma outra divisão de vestibular e a de militares existe há 2 anos. Não, gente, o Fabricad existe há 2 anos para valer. Tá? E também, claro, tem plano voltado à SpaceX, um preço também muito, muito, muito convidativo. E esse aqui é a cereja do bolo. Para os indecisos que não sabem o que querem da vida, para professores que muitas vezes procuram a gente querendo ter acesso a tudo que tem no Fabricad. Então, inventamos a Netflix dos vestibulares e concursos. Absolutamente todo e qualquer plano, de todo e qualquer segmento, simulado, tudo que tem na plataforma, você tem disponível num só plano que a gente chama de Netflix mesmo, porque você vai ter tudo lá à disposição, podendo navegar, usar à vontade durante um ano, por esse preço agora de R$ 550, que, cara, se você verificar o quanto é cada plano desses, são mais de 9.000 aulas, tá? 9.000 aulas é coisa pra caramba, para você estudar, compartilhar com o irmão, com o primo que também está fazendo vestibular, ok? E temos também o plano de matemática isolado, que ficou perdidinho aqui, e também, claro, o extensivo Enem UERJ. Avisa para o seu amigo do Rio de Janeiro, adjacências, que a UERJ não encontra um plano voltado à UERJ, que isso nós também temos aqui. Temos a álgebra da UERJ, relação UERJ. O que um plano Enem UERJ tem? Mate 1, Mate 2, Matemática Master, Física 1, Física Master, Química, Química Master, Biologia, Biologia Master, Filosofia, Sociologia, História da Arte, Português, Literatura, correção de redação Enem, correção de redação UERJ, motivacionais, deve ter esquecido de alguma coisa, muita coisa. Geografia em exercício, geografia normal, história em exercícios, história normal,
e alguma outra coisa, e atualidades, já esquecendo, ok? Tudo isso por esse precinho de R$ 180. Mais registros de exercícios, mais o grupo de Telegram, mais a possibilidade de se comunicar com a nossa equipe e mandar sua dúvida mesmo que seja. Quando que sai a próxima aula de não sei o quê? A gente vive sempre atualizando todos os planos com mais exercícios, não é que está faltando coisa. A gente quer que você seja aprovado em primeiro, que o seu sonho seja de fato realizado sem enganação. Então, a gente sempre tem coisas a mais e vai aconselhando. Ali, não, está com pouco tempo, estuda isso, está com muito tempo, estuda aquilo, até porque nós fazemos o seu plano, o seu horário de estudos à la carte, de acordo com a sua realidade. Tem 10 horas para estudar por dia? Ok. Tem somente 2 horinhas, vamos tentar lá, na malemolência, dar um jeito de encaixar as coisas da melhor forma possível dentro da sua realidade, tá bom? Então, vamos seguir aqui, que a prova do ITA nos espera. Pessoal, antes de eu seguir aqui, só me avisaram que nessa correria, essas correções, quando sai, é uma correria, né? Na questão 45, só corrijam um equívoco meu, que aqui é 3 mais ou menos 2i, né? Sendo 3 mais ou menos 2i, esse gabarito vai mudar. Vocês vão ver que vai ser para 9. Por quê? Pelo seguinte. Porque o desenho vai ficar levemente diferente, a base e também a altura, né? Que o desenho vai ficar assim, ó. Você vai ter, então, aqui I e menos I. E os outros eram 3 mais ou menos 2i, né? Logo, com isso, o trapézio fica a base maior igual a 4, a base menor igual a 2, e aí sim a altura igual a 3. Com isso, a área do trapézio vai dar o que? A base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Vai ficar, então, 6 vezes 3, 18 por 2, 9 unidades de área. Aí sim, a letra D, ok? Agora sim podemos seguir para a próxima questão. Valeu! Bom, galera, voltando aqui à física, essa questão 5 pode parecer deveras complicada, porque ele botou torque no meio da história, mas a parte de gravitação em si é tranquila, né? Então, assim, o que acontecia na questão? Existe uma força de atração gravitacional, tanto aqui embaixo quanto ali em cima. Sabemos que essa força de atração gravitacional entre as duas massas é G, mzão e mzinho, sobre aquela distância entre os seus centros, que é B ao quadrado. E aí, no caso, o que vai acontecer? Você tem um binário aqui sendo estabelecido, né? E uma forma inteligente de calcular, no caso, o momento, o torque, não é ficar preocupado em, tem essa força, qual é o ângulo que ela vai ter para projetar perpendicularmente a barra, porque aí, amigo, em questão de inita, se você se preocupar com isso, você vai complicar muitas contas. Você tem que lembrar o quê? Você tem aquele outro método que é pegar o prolongamento da linha de ação da força e medir a distância dessa linha de ação da força até o ponto em torno do qual a barra gira, que é em torno do seu centro. Ou seja, essa distância é L sobre 2 para ambos os casos. Então, você tem 2 torques envolvidos, né? Vou até usar essa letrinha aqui, que é muito de faculdade, mas tudo bem, tá? Você vai ter o quê? É fazer, então, essa força pela distância que é L sobre 2, ou seja, G
Mzinho sobre B ao quadrado vezes L sobre 2. Existe um torque número 1, aqui em cima vamos assim dizer, e um torque número 2, ambos fazendo o conjunto tendendo a girar no mesmo sentido. O que vai acontecer é que o torque total, então, até aí, somando de cima com o de baixo, é praticamente o primeiro vezes 2, né? Que eles vão ser o mesmo valor, o mesmo cálculo. Então, você vai ter que esse torque total é G, Mzinho, sobre B ao quadrado, tá? E aí, nesse momento é que ele fala, né? Que aparece um torque restaurador, no caso aqui, opa, tá? De K vezes φ, tá bom? Na verdade, K vezes delta φ, né? Whatever. E esse toque restaurador justamente vai se igualar, ou se eu preferir, né, falar assim, ele vai ser de tal maneira que ele somado com o torque total até então, tem que dar zero para justamente interromper essa rotação ou tendência de rotação que está rolando aqui. Então, você vai ter que menos K vezes delta φ, mais G Mzinho L sobre B ao quadrado, é igual a zero. Aí pronto, né? Ele quer saber, no caso, o valor, a expressão do G, G Mzinho L sobre B ao quadrado é igual a K vezes delta φ, o que significa, vou botar aqui do outro lado para mudar de página e você se perder, que o G, passando toda essa cambada para o outro lado, vai ser K B ao quadrado, que vai para a direita, né? Opa. Vezes delta φ sobre Mzinho L. Isso vai dar KB2 delta φ, não tem esse 4, não tem ali. Pior que as opções são até parecidas, né? Esse não, esse não, esse não. Letra C de casa, letra C de nádegas, tá bom? Então, mais um aí que nós fechamos. Cuidado com essa questão muito boa. Valeu! Vamos seguir agora para a próxima. Bom, galera, vamos seguir agora. E se você não sabe que assunto é esse da questão 6, é uma questão de hidrodinâmica, né? Na verdade, a gente tem a hidrostática e tem a hidrodinâmica, que não cai em todos os concursos militares. Em alguns, como o ITA e o INE, ela é cobrada. Então vamos lá. É uma questão assim, cara, de aplicação direta de fórmula. Essa aqui não tem jeito. Um fluido de densidade, o cara estudou, ele não estudou esse assunto. Rho, incompreensível e homogêneo, move-se por um tubo horizontal com duas seções transversais de áreas A1 e A2 igual a K1. Então já sublinha ou circula ou qualquer outra coisa isso daí. Em que K é uma constante real positiva menor que 1. O elemento de volume de fluido, ou seja, quando ele fala que o K é menor que 1, está falando que a área 2 é menor do que a área 1, né? Então vai dar uma funilada. O desenho, no caso aqui, seria, não, do tubo, algo mais ou menos assim, né? Chega um momento aqui em que ele dá uma funilada. Fica algo mais ou menos desse jeito. Tá? Bom, beleza, galera. Aí a primeira coisa que tem que saber aqui, ó, foi, pô, acho que foi um dos piores desenhos que já fiz na minha vida, mas tudo bem, né? Cara, então assim, você tem que... Aqui eu tenho a área 2, que é K1, né? E aqui eu tenho a área 1 em si. Ok, Google. Como é que resolve esse trem? O elemento de volume de fluido entra no tubo com velocidade V1. Então, ó, vai entrar aqui com velocidade V1. E sai através da outra extremidade com a velocidade
que a gente vai chamar de V2, tá? Ok. Com isso, da versão que vai para os nossos assinantes, tudo vai editado, tá? Porque aqui a gente está correndo que nem doido para você ter aí uma breve noção da sua resolução o mais rápido possível, que eu sei que você deve estar em casa se coçando para saber como você foi. Bom, e aí você vai ter o quê, né? Primeira relação que existe aqui na hidrodinâmica é entre cada área e a velocidade com a qual você entra por cada extremidade, que é a área 1 V1 igual a área 2 pela velocidade 2. Como a área 2 é K vezes a área 1, você vai ter que esse K ele vai ser cortado, o A vai ser cortado, perdão, e aí que o V1 ele será igual a K vezes V2, ok? Estamos junto aqui. Ok, Google. Aí vamos guardar o V2, né? Como V1 sobre K. Tá. Tendo agora isso daqui, galera, o que, que vai acontecer? Ele quer, essa alternativa contém a diferença de pressão do fluido entre os pontos de entrada e saída do tubo. No caso da hidrodinâmica, a equação da hidrodinâmica é o seguinte, é assim, ó, é pressão de um lado mais ρgh1, que é a densidade, o ρ do líquido, mais ρv1 ao quadrado sobre 2. Aí você vai fazer a mesma coisa do outro. Cara, só tem que lembrar disso daqui para você conseguir fazer a questão direitinho. No caso aqui, gente, repara que você tem que... não existe diferença de altura, né, entre um lado e o outro. Então, acaba que você pode pegar aí, eliminar esses dois termos de um lado e do outro. Então, você vai ter que a pressão 1 mais ρv1 ao quadrado sobre 2 vai ser igual à pressão 2 mais ρv2 ao quadrado sobre 2. Tá? E aí, que é a diferença de pressão? Não acabou. Vai ficar P1 menos P2 igual a ρ sobre 2 em evidência já do outro lado, vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Repara que não tem isso para você marcar, porque também o que, que vai acabar acontecendo? Primeiro que talvez eu tenha que mudar ali a ordem, já que o V2, não, se o K ele é menor que 1, isso, o V2 é maior do que o V1. Pensei que estivesse botando uma diferença negativa, mas o V2 é maior do que o V1. E aí, do jeito que está, você não vai chegar a lugar nenhum. Porém, né, como o V2 é V1 sobre K, o que, que nós teremos? A gente vai ter, então, ali, ó, que você vai ter, no caso, que P1 menos P2 será igual a ρ sobre 2 vezes V1 ao quadrado sobre K ao quadrado, que é o V2, né, ao quadrado, menos V1 ao quadrado. O V1 ao quadrado vem para fora, fica em evidência. Então, você tem ρ sobre 2 vezes V1 ao quadrado vezes 1 sobre K2 menos 1. Logo, tu terás que P1 menos P2 será igual a ρ sobre 2 V1 ao quadrado, sobe aqui, né? Fica 1 menos K2 sobre K2. E aí pronto, galera. Vai ficar ρ V1 ao quadrado sobre 2, 1 menos K2 sobre K2. Não, ajeitando aqui, ó, só para você conhecer a resposta. Ρ V1 ao quadrado sobre 2 vezes 1 menos K ao quadrado sobre K ao quadrado. Cuidado para não marcar errado, não é errado. E isso, se você reparar bem, é a letra, no caso aqui, opa, letra C de nádegas, tá bom?
Marca a letra C, mais uma que a gente destruiu, combateu, meu futuro engenheiro da melhor faculdade, instituição militar de engenharia do país. Valeu, galera. Vamos seguir. Continuando aqui, uma questão de colisão, e tem muito explorado na nossa plataforma. Nossa, quanto tem aula de aprofundamento disso. Eu não permito que você tenha errado, mas você vai falar que errou se eu falar, fizer crítica, você vai ficar triste. Então, tá, eu permito sim. A bola A de massa M é liberada a partir do repouso de um edifício, exatamente quando a bola B de massa 3M é lançada verticalmente para cima a partir do solo. As duas bolas colidem quando a bola A tem o dobro da velocidade de B em sentido oposto. O coeficiente de restrição da colisão dada por E é igual a 0,5. Determine a razão das velocidades módulo de VA sobre módulo de VB logo após o choque. Antes disso, gente, não esquece de usar o cupom Black November para ter 30% de desconto em qualquer um dos planos da nossa plataforma. E você terá acesso a aulas de embasamento, aulas de exercícios, aula de aprofundamento, todas as matérias que caem no seu concurso, lista de exercícios, grupo de Telegram e contato com a gente para tirar dúvidas extras e por aí vai, além das aulas de redação voltadas a cada nicho, a AFEFON, Escola Naval, IMITA ou SpaceX, é claro. E, além disso, você, nessa promoção, você pode levar outro plano igual, ou seja, plano Gêmeos, para dar para um amigo seu. E, além disso, você pode também levar junto o plano Medicina. A medicina não é em dobro, tá? Não é em dobro. E aí você pode cadastrar o plano depois da compra nos seus dados do seu amigo, não tem problema também não. Ok? Fora os 30% de desconto que esse cupom garante, né? Tá esperando o quê, meu amigo? Essa é a sua chance de ouro, tá? Então vamos lá, voltando para a questão aqui, você vai ter então o quê? Tudo isso em fabricad.online, claro. Se você esqueceu, o nosso endereço é www.fabricad.online, Fabricad mudo, que estará lá a promoção esperando por você. Então, uma bolinha foi atirada com velocidade 3M para cima e outra foi abandonada a partir do repouso. Momentos antes do choque, na iminência de se encostarem, a velocidade da bolinha M é 2V e da bolinha 3M é V, que uma é o dobro da outra que ele falou, né? Gente, coeficiente de restrição, que é isso? É a velocidade relativa após o choque sobre a antes do choque. A antes do choque é, em sentidos opostos, é somar 2V com V, 3V. Após o choque, vamos supor aqui que a M vai voltar subindo com a velocidade de VA e a 3M vem descendo com o VB em módulo, tá? Então, como elas estão em sentidos opostos, seria VA mais VB, tá? Já pegando aqui as velocidades em módulo, beleza? Isso tem que dar meio. Então, é 3V vezes meio, VA mais VB vai dar 1,5 do V. Ok. É null. Aí temos também a conservação da quantidade de movimento. Não se esqueçam disso. Porque no choque, a dúvida é se preserva a energia cinética ou não. No totalmente elástico, sim. No parcialmente elástico ou no totalmente inelástico, não. Mas o que antes igual que depois, você pode usar em qualquer um deles para o sistema como um todo. E aí você, podendo usar isso para um sistema como um todo, o que vai ficar então, professor Fortão? Você vai ter o seguinte, ó. Ai, que homem. Você vai ter que... O que antes, né? Estava então ali. Vamos adotar o sentido positivo como sendo para baixo, beleza, galera? Então, que é um vetor, uma grandeza vetorial, nós fica então m vezes 2v menos
3m vezes v, né? Está contra o sentido positivo da trajetória. E depois a outra que vai ter negativa, menos mva, mais 3mvb, porque aponta para baixo, onde eu adotei como positivo. Corta as massas, e aí você vai ter o quê? Ó? 2v menos 3v menos v, igual a menos va mais 3vb. Isso vai formar um sistema com esse 1,5v igual a va mais vb. Somando as duas equações, galera, você vai ter o quê? Vai cortar aqui, vai ter que 0,5v é igual a 4vb, 0,5 é 1,5, passo 4 para se juntar ao meio, vai dar v sobre 8. Ok, maravilha. E aí, voltando a uma das duas equações, acharemos que VB, vou voltar nessa segunda, vou numerar aqui, ó. Aqui é número 1, aqui é número 2, estou substituindo na 2, tá? Só para dar uma agilizada, a soma tem que dar V sobre 2, então o VB, o VA, perdão, né? VB já foi. O VA vai ser V sobre 2, que é 1,5 V, 3V sobre 2 na sua besta, menos V sobre 8, o que vai dar 4, 12, 11V sobre 8. Aí, meu garoto, só partiu para abraço, né? Afinal de contas, ele pediu para a gente qual era, no caso ali, a razão entre os módulos das velocidades, vou botar aqui em cima. Essa razão vai ser entre duas frações de mesmo denominador 8. Então, tá tranquilo. Você vai ter ali, ó, que o VA sobre o VB, ele vai dar 11V sobre 8, corta V, corta 8, corta tudo, meu amor, né? Vai sobrar nada. Então, aqui, ó, você vai ter o quê? Vai dar, no caso, 11. Ok? E Zé Fini, tá? Letra D de Deus, tá bom? Ficamos por aqui na nossa segunda parte. Continue nos acompanhando nessa resolução da prova. Espero que você tenha ido muito bem. Comenta aí como que você está se saindo, que eu quero saber, sendo você nosso aluno ou não. Se você foi muito bem e acha que vai para a segunda fase, fala para a gente. Se você não foi bem, mesmo assim, manda lá contato@fabricad.online. Quem sabe temos uma proposta indecente para fazer para você, ok? contato@fabricad.online. Beleza, meus amigos? Um forte abraço e tchau! Fui!